Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja em todos. Estamos em mais um culto nessa noite. Eu gostaria de ler o Salmo 136, onde diz: Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Dei graças ao nosso Deus, ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. O Iog, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Àquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Àquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Fica essa palavra para que nós, assim como aqui, nós observamos o sacerdote, ele falando cada obra das mãos do Senhor, e o povo repetia, porque o seu amor dura para sempre. Vivemos dias maus, mas não nos esqueçamos que o amor de Deus dura para sempre. Deus nos conhece, conhece os seus, e Ele nos livrará de toda peste perniciosa. Creia nisso, louvemos o nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor. Por quê? Porque o seu amor dura para sempre. Aleluias, louvemos ao nosso Deus.
dançarei, pois sei que és Deus. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Como é bom estar mais uma vez aqui junto com vocês online para compartilharmos as verdades
da palavra do Senhor no tempo difícil em que estamos vivendo. Vamos falar um pouco sobre liberdade. Hoje a nossa liberdade foi cerceada. Hoje não temos liberdade do ir e vir, não temos liberdade de fazer o que queríamos. Essa semana vendo um vídeo onde uma mulher, apenas por falar que precisava trabalhar, que precisava ir, ela foi detida, e detida como um criminoso. Então vemos que como as coisas estão, como tem sido a liberdade, as pessoas estão sendo multadas por sair dentro de suas casas. Em outros países, graças a Deus, aqui ainda não. Mas vamos ver então que a liberdade é algo tão bom que temos e muitas vezes não sabemos usar da liberdade que temos. Falando sobre liberdade, eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, registrada em Gálatas, capítulo 5, no versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Neste momento eu quero orar com você, pedir ao Senhor para que fale ao seu coração através dessa palavra, pedir ao Senhor que esteja com cada um de nós. Então feche os seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, obrigado por este momento de estarmos na Tua presença, meditando sobre a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que Teu Espírito Santo esteja abrindo o entendimento de cada um, para que possa entender a Tua palavra. Ó Pai querido, e que possamos olhar em nós, ver se há algum caminho mau. Pai, que o Senhor esteja nesta casa, Pai, que abriu as portas através dos meios de comunicação, através do YouTube, através do Face, ó Pai, através desses meios que o Senhor tem deixado para que a Tua palavra neste momento chegue a cada casa, a cada lar, a cada pessoa. Então tome essa vida nas Tuas mãos, abençoe, Pai. Ó Deus, supra as suas necessidades neste momento, Pai, que o Senhor traga paz nesta casa, que a Tua luz verdadeira que ilumina todo homem venha iluminar, ó Deus, e tire neste momento toda opressão, tire neste momento, Pai, todo mal em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo mal e que o Senhor cure também, Pai, se há alguma pessoa enferma, ó Deus querido, que o Senhor cure, pois sabemos que o Senhor é o Deus que pode curar. Então cura, Pai, e se há algum mal entendido também, que o Senhor esteja trazendo harmonia. Então tome essa casa nas Tuas mãos, essa é a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, quando falamos então a respeito de algo que tem escravizado o mundo neste momento, o coronavírus, o Covid-19, ele tem então aprisionado as pessoas. Há muitas pessoas então aprisionadas no medo. Tem algumas pessoas que, devido à maçante informação 24 horas por dia falando sobre esse assunto, as pessoas estão assustadas. Muitas delas não querem nem sair de casa, nem para nada mesmo. O medo tomou conta. E vemos então que o coronavírus ele tem aprisionado as pessoas dentro de casa. Nós vamos observar que com isso tudo fica mais difícil. E quando eu olho as pessoas, então, não fala outra coisa no momento a não ser isso. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, e as pessoas, na verdade, elas não têm consciência, muitas delas, que há um outro mal muito maior. Há um mal muito maior do que o coronavírus, e é sobre esse mal que tem aprisionado muitas pessoas e que tem matado muitas pessoas e tem matado milhares de pessoas no mundo afora. É o pecado. O pecado é o maior mal que reina no mundo. O coronavírus, quem é o coronavírus em vista do pecado? O pecado é algo muito maior. O pecado é algo muito mais prejudicial à vida do ser humano. Quando olhamos à nossa volta e vamos ver a violência
quando olhamos então quantas mortes, violências continuam a haver, mesmo diante desse momento de reclusão dentro de suas casas. E aqui no Espírito Santo falando sobre o aumento de homicídios, e aí o secretário de Segurança ele falou que as pessoas estão indo cobrar daqueles que compram droga e agora estão indo cobrar aqueles que não pagam, eles estão matando. E vemos então também as pessoas querendo tomar um ponto do outro e a guerra do tráfico então continua matando mesmo nesse tempo de reclusão dentro das casas. Então vemos que a maldade ainda continua prevalecendo, as pessoas, eu vi reportagens essas semanas terríveis de pessoas em São Paulo, uma jovem mulher indo para o seu trabalho de manhã e como pouco movimento na rua, um homem a pegou, a estrupou e a matou. Então, o que a gente vê é que a violência ela continua e continua matando. Isso é o pecado. O pecado faz isso. O pecado, então, ele mata o ser humano. E aqui quando olhamos e quantas pessoas elas estão presas ao pecado. Então você precisa entender que talvez você diga assim, não, mas eu não sou de forma nenhuma prisioneiro do pecado. Mas eu quero falar para você nesta noite que na verdade todos nós já nascemos com esse vírus terrível chamado pecado, já nascemos com ele por causa do primeiro homem, da primeira mulher. Eles desobedeceram a Deus. Ao desobedecer a Deus, esse vírus então chamado pecado passou a fazer parte do DNA do homem. O homem então por natureza ele é mau. Ele é mau porque temos uma natureza pecaminosa em nós. Precisa ensinar menino a fazer coisa errada? Você que já tem menino, você sabe muito bem. O certo a gente precisa estar ensinando, precisa estar mostrando como fazer, mas aquilo que é errado, o menino aprende sozinho, por causa da natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva. Então, querido que está a me ouvir neste momento, então saiba que na verdade a Bíblia vai dizer para nós em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos somos pecadores. E agora nós temos que entender que assim como as pessoas têm falado que esse vírus ele vai atacar todo mundo, mesmo as pessoas podem estar em casa ou não agora, mas num determinado momento ele vai atingir toda a população. E quando ele atingir toda a população, ele vai se tornar neutro, nulo. Mas ele precisa então atingir a toda a população para que haja imunidade no Brasil ou em qualquer local onde ele está agindo. Mas vamos ver, queridos, que o pecado, ninguém está imune ao pecado. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo homem ele já nasce infectado com esse vírus chamado pecado, e ele então agora ele já é escravo, já nascemos escravo do pecado, porque já nascemos com esse mal dentro de nós. Mas o que vemos então, a palavra de Deus aqui registrada, ela diz que Cristo é aquele que liberta o homem. E Paulo aqui diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Opa, aleluias, glórias a Deus. Então Paulo está dizendo aqui que alguém nos libertou do poder do pecado. E quando olhamos o poder do pecado, ele é algo que cerceia a vida de todo homem. E a gente vê que o poder do pecado, ele é algo terrível. E quando olhamos em João 8:34, Jesus ele vai dizer o seguinte, João 8, no capítulo 34, ele vai dizer da seguinte forma, Jesus continuou, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Então, o pecado, ele tem o poder de aprisionar a pessoa fica presa a ele, é escrava dele. E aí quando olhamos então para a humanidade, nós vamos ver quantas e quantas pessoas presas ao pecado. E a gente vai observar que o pecado ele se revela de várias formas. Há vários tipos de pecado. O não crer em Deus é um pecado. O não crer na palavra de Deus, não dar crédito ou não dar ouvido, então, à voz de Deus, é um pecado. Porque o próprio Jesus falou, quem é de Deus ouve as suas palavras, por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então nós vamos ver que aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, aqueles que não ouvem, eles pensam então que são livres para falar o que bem entende, livre para que possam viver a vida da forma que eles bem entendem, dizendo que não há Deus. Mas a Bíblia vai dizer que essa pessoa, na verdade, ela já é escrava do pecado, porque já nascemos no pecado. E aí, há uma vida pecaminosa, e vamos observar que há pessoas que pecam mais, há pessoas que pecam menos, e Deus deseja que eu e você, que nós, que o ser humano, cada dia peque menos. Mas a gente observa que até mesmo no meio cristão, há muitas pessoas que ainda estão no poder do pecado. Não conseguem ainda se libertar ou não foram libertas ainda de certos pecados. Tem pessoas que estão presas no pecado da mentira, no pecado da prostituição, no pecado da pornografia, no pecado, então, de falar mal das pessoas, no pecado da inveja, no pecado da soberba, no pecado de várias formas. Então, vemos aí que há pessoas que achando que são livres, mas estão presas ao pecado, porque o pecado ele se apresenta de várias formas, não é só uma forma, através do adultério, através da fornicação, do roubo, do assalto, da violência, de falar, então, mal das pessoas. E vemos, então, que o pecado ele tem várias formas. E quando olhamos, então, para essa vasta gama de pecado, nós vamos ver que aquilo que a palavra de Deus diz, que todos pecaram, isso quer dizer que todos nós, então, temos pecado. E somos escravos desse pecado. Mas Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira, ele amou as pessoas, ele me amou de uma tal forma, que ele disse, não, eu não vou deixar que o homem seja escravo do pecado, eu não vou permitir que o homem seja dominado pelo pecado. Sabe por quê? Porque o pecado tem uma consequência. Aquele então que assalta, que vai assaltar alguém, ele pode ter a consequência até de uma morte física, mas a consequência principal do pecado é o afastamento de Deus, e a consequência final do pecado é a morte eterna, é ir para o lago de fogo, de enxofre, que não foi preparado para homem nenhum. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 25, que não foi feito para o homem o inferno. Não foi feito para você que talvez hoje está até vivendo uma vida então de pecado, escravizado pelo pecado, não consegue se libertar das drogas, da prostituição. Há algum talvez pecado que você é um vício em si, que você está ali preso a ele e você não consegue deixar. E aí nós olhamos então e vemos que Deus ele pode libertar você. Deus ele tem o poder para isso, mas do outro lado nós temos alguém, como vai dizer então em Mateus, no capítulo 25, que há alguém que não quer que você seja livre do pecado. Há alguém que não quer que você seja liberto do poder do pecado e da culpa do pecado, porque para ele já está condenado, para ele não tem jeito. Mas ele, então, deseja de todas as formas que
possamos ter a mesma consequência que ele terá, que é Satanás. Ele é o pai de todo pecado. Ele desobedeceu a Deus do céu, foi lançado do céu para a terra. E desde o livro de Gênesis, então, ele já levou Eva a desobedecer a Deus, a duvidar de Deus. E o que a gente observa, então, que a partir daquele momento que ele foi lançado do céu, e ele diz, eu não vou ir para o inferno sozinho, eu quero levar mais gente comigo. Mas então, aqui você ainda esteja vivendo um pecado, mas você está com vida, você tem a possibilidade de ser liberta do poder desse pecado. Por quê? Lá em Mateus 25, no versículo 41 diz, então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno não foi preparado para homem nenhum. Amém, que coisa boa. Mas o que vemos aqui é que ele está chamando alguns aqui de malditos. E quem são esses malditos? É aqueles que não deram ligança para a palavra de Deus, que não creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí, algo que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, também vai estar aqueles que não cederam momentos da sua vida, não confiaram em Deus, não deram crédito à sua palavra. E aí a gente observa aqui que essas pessoas, infelizmente, vai usufruir, ou melhor, receber a mesma condenação de Satanás. Então, Satanás ele quer que as pessoas fiquem presas ao poder. Então, há um poder no pecado. Há pessoas que estão adulterando, estão traindo a mulher ou traindo o homem. E aí a gente observa que talvez ele quer até parar, mas não consegue, virou um vício. Esse é o poder do pecado. O poder do pecado aprisiona a pessoa no erro. Você está preso em algum erro? Há algum erro na sua vida que você tenta se livrar, se libertar desse poder? É algo que passa a ser maior que você. Você quer parar de adulterar, você quer parar com o vício, mas você não consegue. Isso é o poder do pecado, é o poder de Satanás em estar agindo na vida da pessoa, na vida do ser humano, pois ele já está condenado e ele quer levar também outros a irem com ele. Então, queridos, Deus deseja que você seja livre do poder do pecado, mas Deus também deseja que você possa ser livre da culpa. Talvez você esteja olhando para você neste momento e pode estar tendo uma culpa, há uma culpa em você. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que eu fiz daquele jeito, por que eu não fiz isso? E aí a gente observa que o pecado, ele traz uma culpa em nós, sabemos que erramos, mas nós sabemos agora também que Deus tem algo maravilhoso para nós e nós precisamos entender isso. O salmista, lá no Salmo 86, ele vai dizer algo importante a respeito de quem é Deus, como é que ele age. Salmo 86, no versículo 5, diz assim: porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e cheio de amor para com todos os que te invocam. Então vemos então, queridos, que para ser livre da culpa do pecado, você precisa reconhecer que o Senhor é bom. Ele não veio aqui para punir o homem pelo pecado, porque em João 3,16 vai dizer, porque Deus ele amou o mundo. Não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo da condenação que o pecado que já estava no ser humano
já estava inerente a ele, e agora ele vai dizer: não, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu vim para libertar, eu vim para dar vida a Jesus. Ele vai dizer isso, e é isso que ele tem o poder. Então, onde o pecado está culpando, e Satanás é aquele que culpa, ele vai dizer para você: não, você de fato não pode se aproximar de Deus. Você é mau, você está pecando, você não pode invocar a Deus. Essa é a primeira coisa. A gente observa que quando a pessoa está em pecado, ela então não tem força para orar, não tem força para pedir a Deus, porque ela sabe que ela está injusta ou impura. E ela vai dizer: quem sou eu para falar com Deus, porque eu estou impura, eu conheço as minhas falhas, eu estou em falta, eu estou presa nesse pecado. E a culpa então é algo que aprisiona também a pessoa. Mas a palavra de Deus tem algo de bom para você. O salmista, ele fala que não, Deus é bom. Então entenda que Deus é bom e Ele está pronto a perdoar a você. Deus é bom e Ele está pronto a ouvir a sua voz. E se você então reconhecer quem Ele é, e se você voltar para Ele e dizer: Senhor, olha, eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu perdão. Mas para isso você precisa reconhecer que é pecador, que é falho. Você precisa reconhecer que há pecado em você. E agora então invocar o Senhor, dizer e reconhecer que há um ser todo-poderoso, Deus, que é bom, que é maravilhoso, que está pronto a perdoar. Ele está pronto a perdoar. E a gente observa várias passagens na Bíblia. Uma mulher foi pega em adultério e ela chega até Jesus e diz: os homens então, os legalistas, as leis daquela época diziam: não, essa mulher, quem for pega em adultério deve morrer. E aqueles homens chegaram então com aquela mulher até Jesus e disse: mestre, na lei diz que essa mulher tem que morrer, ela foi pega em flagrante adultério. Mas Jesus olha para cada um daqueles homens, sabendo da falha de cada um deles, porque todos pecaram, a Bíblia vai dizer isso. E agora ele olhou para o olho de cada um, olhou profundamente a cada um. E ele disse: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E para surpresa daquela mulher, até aquela mulher achava que aqueles homens eram santos, eram homens da lei, eram homens então que se diziam fariseus, que obedeciam à lei. Mas cada um deles, a partir do mais velho até o mais novo, todos eles saíram. E Jesus vira para aquela mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela falou: foram embora, Senhor, não estão aqui. E Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então olhamos, queridos, que aquela mulher que estava ali sendo culpada por algo que tinha cometido, mas Jesus trouxe o perdão a ela. E Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Ele é aquele também que quer trazer o perdão para você. Então algo pior do que tudo que está acontecendo, a falta de emprego, pessoas ficando desempregadas, a violência, tudo isso, a gente observa então que o pecado, ele é a pior coisa que existe no mundo, pois leva o homem ao inferno. Mas vamos ver que como Deus é bom, e vamos observar ali que ele então não condena aquela mulher, e como não condena nenhum de nós hoje, mas vai chegar um dia que ele então vai vir, e ele vai ser juiz. Ele vai julgar cada um segundo as suas ações, segundo a sua vida, segundo aquilo que está praticando aqui por meio deste corpo. Então hoje, talvez você está com a culpa de algum pecado, mas Deus está dizendo para você: eu te perdoo, eu te dou mais uma nova oportunidade. Eu dou a você uma folha em branco para que você possa escrever uma nova história na minha presença, fazendo a minha vontade, preocupados em agradar a mim. Deus está dando a cada um de nós, a cada dia que se renova, a cada dia que amanhece, a cada aurora, Ele então está dando uma oportunidade para nós.
Porque Jeremias, Lamentações de Jeremias vai dizer, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Lá em 2 Pedro ele vai dizer, Deus não tarda a sua volta, mas ele é misericordioso, bondoso e deseja que todos se arrependam da culpa do pecado em si, de toda a vida pecaminosa que tem levado. Então Deus não tarda a sua volta. Mas ele, então, está dando uma oportunidade. E essa situação que estamos vivendo é Deus, então, dizendo, olha, eu estou atento a todas as coisas. Onde a maldade tem crescido de forma alarmante, pessoas fazendo chacota de Cristo, fazendo brincadeira, zombando dele. E aí nós vamos ver que Deus permite que as pessoas, então, sejam privadas da sua liberdade, privadas de tantas coisas, mas porque Cristo deu uma liberdade. Mas o que a gente observa é que a liberdade que Cristo deu, muitos têm tornado essa liberdade em libertinagem. E essa libertinagem o homem tem feito da vida, andado uma vida licenciosa, desregrada, não preocupada mais com a vontade de Deus, com aquilo que ele deseja. E vamos observar então, queridos, que primeiro o inimigo ele tem a ação de nos prender ao pecado. Depois da culpa do pecado, ele não quer que nós sejamos livres da culpa do pecado, ele quer nos aprisionar a isso. Mas agora, Deus deseja que você também seja livre do castigo do pecado. Porque o pecado vai ser castigado por Deus. Deus, ele é justo. E por ser justo, ele vai então castigar a cada um das suas ações, da vida e que vem levado. Lá em João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Olha só, queridos, então, Deus deseja que você seja livre do castigo do pecado, que você seja livre da condenação. E ele vai dizer aqui, em João, capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É isso que Deus deseja para você, que nós tenhamos a vida eterna. Mas essa vida eterna está em Jesus Cristo, em eu abrir a minha vida, abrir o meu coração, porque só Ele, só Jesus, Ele pode te libertar do poder do pecado. Talvez você já tenha tentado de várias formas parar com o vício, parar de pecar, mas você não consegue, porque há essa natureza pecaminosa reinando em sua vida, reinando na vida do homem. Mas Deus, ele quer colocar o Espírito dele em você, ele quer colocar o Espírito dele na sua vida, para que assim você possa pecar bem menos, ou até mesmo deixar de pecar. Então só o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, hoje eu peco menos, bem menos, porque o Espírito Santo está na minha vida e ele quer estar na sua vida também. O mesmo que me deu poder para me vencer a minha ira. Eu era alguém que irava fácil, que brigava fácil, alguém então que saía dando porrada à torta e à direita. Mas ele mudou isso em mim através do Espírito Santo. Eu sozinho não conseguiria, mas ele mudou a minha natureza. E se ele mudou a minha, ele pode mudar a sua também. A gente olha na palavra de Deus a quantas pessoas que viviam uma vida pecaminosa, como a mulher samaritana. Ela vivia uma vida, então, licenciosa, uma vida de libertinagem. Ela já tinha 5 maridos, o que tinha não era dela. E a gente observa, então, mas Jesus a libertou, ela deu ouvido à palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, ela fez aquilo que Jesus está dizendo aqui, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele passa a ter a vida eterna, passa a ter o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, e aquela mulher deixou aquela vida errada que tinha, e passou então a agradar a Deus, a falar das grandezas de Deus. Deus deseja que você também, assim como eu fui livre do meu comportamento
Deus deseja, seja qual for o seu comportamento, Deus deseja que você seja livre. Deus deseja que você possa, então, ser livre, livre do poder do pecado. Deus deseja que você seja livre da culpa do pecado. E Deus deseja que você seja livre do castigo do pecado. Porque em Romanos 6, 23, ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Então eu e você, por que o homem morre? Nós, o homem, não foi feito para morrer, mas lá no Éden, ao desobedecer a Deus, assim o pecado entra no mundo e com isso entra a morte. A morte, então, ela entra, Paulo deixa isso bem claro para a gente, dizendo que assim como a morte, o pecado entrou por um homem, e nisso também entra então a morte. E quando olhamos para essa palavra, e vamos observar, queridos, que nós então precisamos entender claramente o que o pecado causa. Lá em Romanos 5,12, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Esse é o castigo do pecado, o salário do pecado é a morte. E aí vamos ver então que todos nós, todo ser humano, nós já nascemos caminhando para a morte. Chegamos no auge da nossa vida, existência, aos 30, 35 anos, e aí começamos a descer. Aí começa a aparecer as rugas, começa a aparecer os problemas, porque o homem foi feito, então, não para morrer, mas por causa do pecado entrou a morte. E a partir do momento que nascemos e começamos a morrer. Começamos a morrer. Mas o salário desse pecado vai muito além da morte física. É a morte espiritual também. Porque agora nós vamos ver Jesus, ele falando de algo a respeito aqui, que há agora a vida eterna. E foi por isso que Cristo veio. O pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. O homem passou a ter um tempo limitado. Deus deseja que eu e você, Deus deseja que o homem possa viver eternamente. Esse foi o propósito dele ao criar o homem. Mas esse homem, então, que passou a desobedecer a Deus, e agora ele tem a paga, o castigo do pecado. E o castigo do pecado é a morte. E a morte eterna. Isso é algo terrível, porque ele vai dizer aqui que aquele que não ouve a palavra do Senhor, aquele que não se atenta para a palavra do Senhor, esse vai colher a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então veja bem, esse vírus do mal que tem matado milhões e milhões de pessoas todos os dias, tem morrido pessoas então por causa do pecado, e uma morrendo no pecado, não reconheceu esse pecado, não clamou a Deus, não invocou a Deus, não reconheceu a sua vida pecaminosa. E a gente vê então que Deus deseja que você seja salvo do poder do pecado. Há algum pecado se apoderando da sua vida, Deus deseja te libertar do poder do pecado. Ele também deseja que você seja liberto da culpa. Talvez você cometeu um pecado e essa culpa está acabando com você, acabando com a sua vida, te trazendo depressão, te trazendo um monte de coisas, um monte de enfermidades. Não, Cristo, ele veio também para te libertar da culpa desse pecado. Cristo veio para te libertar do castigo do pecado. Ele não deseja o inferno, como eu já li aqui em Mateus 25, 41. O inferno não foi feito para você, nem para mim. Não foi feito para o homem, mas para o diabo.
Então, por isso, Cristo veio para te libertar desse castigo. Ele, então, ao morrer naquela cruz, ele estava levando os seus pecados, o meu pecado sobre aquela cruz. Ele estava levando a minha culpa, a sua culpa. E agora basta que você o reconheça como Senhor da sua vida. Basta que você diga na sua mente, no seu coração, não, eu preciso de Jesus. Eu estou sendo escravizada pelo pecado. Eu estou cheio de culpa de pecado. Eu sei se eu morrer agora eu irei para o inferno, mas não é isso que eu quero. Eu quero aceitar o dom gratuito de Deus. Você não precisa pagar. Mesmo você aí sentado no seu sofá, você pode orar comigo neste momento, pedindo a Jesus para que Ele entre na sua vida, para que Ele possa te livrar, para que Ele possa te livrar desse poder do pecado que tem atuado na sua vida, da culpa desse pecado e também do castigo eterno. Só Jesus pode fazer isso. Ele falou que Ele veio e aquelas pregos nas suas mãos, nos seus pés, tudo isso para pagar. E Ele pagou pelos nossos pecados. E agora o que você precisa? É abrir a sua vida, abrir o seu coração. E que você possa fazer essa oração comigo com fé. Porque se você fizer com fé de coração, Deus ele vai ouvir a sua oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço, sou um pecador, uma pecadora. Reconheço também que Jesus Cristo é o meu Salvador, que veio neste mundo e pagou pelos meus pecados. Também eu reconheço que o Senhor é o único caminho que conduz à vida eterna. Por isso eu lhe peço, entra no meu coração, entra na minha vida e tire os meus pecados, pois eu sei que religião não pode tirar pecado, igreja não pode tirar pecado, pastor não pode tirar pecado, padre não pode tirar pecado. As boas obras não pode tirar pecado. Mas eu reconheço que só o Senhor tem o poder de tirar o pecado da minha vida. Então entra no meu coração e muda a minha mente, muda o meu coração, e que eu não tenha mais prazer nas coisas erradas, mas que eu venha ter prazer nas coisas que é da sua vontade. Escreva o meu nome no livro da vida, para quando eu partir daqui, ou se o Senhor voltar, eu possa ir morar contigo no céu para todo sempre. Também lhe peço, abra o meu entendimento para que eu venha compreender a tua palavra e me dê força, sabedoria, para que eu possa fazer a sua vontade. Desfaça toda obra do mal na minha vida, todo vício, toda culpa, que o Senhor possa me libertar agora, pois eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Que o Senhor possa
ter misericórdia da minha vida, pois eu creio no teu amor, creio no teu perdão, creio na vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado por pagar pelos meus pecados naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você fez essa oração com fé e de coração, Deus ouviu a sua oração e Ele escreveu seu nome lá no livro da vida, pois está registrada lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 14 e 15. Ele vai falar sobre o livro da vida. E aqueles que estiverem no livro da vida, esses vão estar no céu com o Senhor. Mas aqueles que não tiverem o nome escrito nesse livro, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, que você possa ter feito com fé e de coração, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que Jesus é o único Senhor, o único que pode te levar para o céu. E que Deus então esteja abençoando a sua semana. Que você possa ter uma semana abençoada e que você possa desfrutar da liberdade em Cristo Jesus. Mas não use da liberdade que é em Cristo para fazer coisas erradas, porque o fazer coisas erradas não provém do Espírito de Deus, mas provém da nossa própria carne, provém do mundo, provém de Satanás. E que Cristo possa reinar em você e que você venha se alimentar da palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia em casa, comece a ler, pois Jesus falou em Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então você que está fazendo, que fez essa oração pela primeira vez, entenda que o homem, para alimentar o seu físico, ele precisa levantar de manhã, tomar um café, almoçar, tomar um café da tarde, jantar. Mas Jesus, ele diz, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então, se você não tem uma Bíblia, fala para a gente também. A gente pode ir até você e entregar uma Bíblia a você. Nesse momento a gente não pode estar entrando, talvez orando com você, mas isso vai logo passar. E nós queremos ter essa oportunidade, talvez, de estarmos então com você, de orarmos com você, de estudarmos essa Bíblia com você, pois nós precisamos dela. Jesus disse então que assim como o corpo precisa do alimento físico, você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, fez essa oração da palavra do Senhor. Ela é alimento espiritual. É ela que fortalece as nossas vidas. Então comece a ler a Bíblia. Se você tem uma Bíblia, leia o livro de João, comece do livro de João. Tudo isso que nós falamos aqui está registrado no livro de João, que você possa estar lendo. Que Deus abençoe você ricamente, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e que Deus possa suprir todas as coisas na sua vida. Fique na paz, que Deus abençoe.